Chegou a hora de mais um book haul e já posso adiantar que esse daqui tá enorme porque tem muito livro. Então, bora ver. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô aqui com mais um vídeo e dessa vez um book haul gigantesco porque eu vou trazer nesse vídeo todos os livros que eu recebi de parcerias com autores e editoras entre outubro de 2022 e janeiro agora de 2023. Foi justamente o período que eu passei sem postar novos vídeos por aqui e mesmo assim eu continuei recebendo algumas coisas de editoras parceiras e de autores parceiros. Postei lá no Instagram, mas também vou mostrar aqui mais detalhadamente e falar um pouco mais para vocês. Mas antes, se vocês não me conhecem, eu sou o Wally, estou sempre falando de livros, dando dicas de leitura, de como começar esse hábito maravilhoso da leitura diária e mostrando para vocês o que vem chegando por aqui sempre, né? Também tô lá no Instagram, no @livrosdowally, mostrando um pouco mais do meu dia a dia, coisas que só funcionam melhor por lá, que acontecem rapidamente e que fica melhor, funciona melhor ver por lá, né? E tô no TikTok também. Se você não gosta muito de Instagram, não fica muito tempo no Instagram, eu tô no TikTok, mas o conteúdo que eu posto no TikTok é menor do que o do Instagram, é muito mais espaçado, mas é praticamente o mesmo. Eu demoro mais a postar lá, posto pouco, mas o que eu posto no Instagram eu posto no TikTok também, de vídeos, né? E eu tenho um clube de thrillers, se você não sabe, eu tenho um clube de thrillers que todo mês a gente lê um thriller escolhido por votação, tem sido por votação da maioria, né? É o CTW, Clube de Thrillers do Wally. E se você se interessar, fica de olho aí nas minhas redes sociais, no caso lá no Instagram, porque eu sempre estou dizendo, divulgando quando as inscrições serão abertas, é totalmente gratuito. E eu estou sempre divulgando qual vai ser a leitura do próximo mês, como você pode se inscrever e o que mais você pode fazer para participar desse clube que é maravilhoso e que eu garanto que você não vai se arrepender. Então, siga aí o Wally nessas redes sociais para não perder nada meu por aí. Agora vamos ao que interessa. Começando pela HarperCollins Brasil, eu tenho aqui o misterioso Mr. Queen, da rainha Agatha Christie. É um livro que chegou nessa nova coleção pela HarperCollins, agora em setembro do ano passado, e é um dos livros que parece ser bem diferentes do que ela costumava escrever. Aqui a gente tem uma coletânea de 12 histórias em que o protagonista, esse Mr. Queen, né, que é baseado no Harley Quinn, que é um personagem bem conhecido por não dizer nada durante os espetáculos, né, ele não fala uma só palavra. E pelo que eu vi aqui, ele também é bem misterioso, é meio que um mágico, ele aparece sempre nas horas certas e algumas vezes em horas muito fatais. Tem também um outro protagonista, os protagonistas desse livro aqui, eles não têm nenhum outro conhecido como a Miss Marple e o Poirot, né? Então são dois personagens que são novos, não costumam aparecer nas histórias tradicionais da Agatha, e eu fiquei bem curioso para conferir esse livro aqui, tanto pelo formato das histórias, porque os dois livros da Agatha que eu li eram histórias tradicionais, e aqui são apenas contos, o que me interessou demais ver como a Agatha, naquela época, ela ia tratar esses mistérios dela, que geralmente tem muitos detalhes nos assassinatos e tudo, como ela ia fazer isso em contos menores, né? Então, ficou aqui essa belezinha, a Harper deixou aqui essa belezinha, e o quanto antes eu vou tentar ler para trazer para vocês, para dizer o que eu achei, se esse Mr. Queen é realmente tão misterioso assim e por quê. Outro que chegou por aqui foi o Relógio de Estrelas Para Além das Montanhas, que é o livro 2, provavelmente de uma série ou de uma trilogia, eu não sei ainda. Mas o primeiro livro é intitulado Relógio de Estrelas, A Mariposa das Sombras. Para não dar spoiler desse daqui, já que é o segundo, o primeiro ele vai abordar basicamente a história de duas irmãs que elas um dia acompanham uma mariposa e acabam descobrindo, elas veem uma mariposa, acompanham ela e acabam descobrindo, são transportadas para um reino mágico. E aí elas acham tudo muito bonito, tem umas criaturas lá bem diferentes, criaturas mágicas, uns ursos dançantes também. E aí elas acham tudo bonito, mas acabam descobrindo que precisam fazer a paz reinar lá e acabar com uma guerra que existe lá nesse reino. Esse é o segundo livro, ele chegou aqui pela HarperCollins Brasil em 2022, o primeiro é de 2021, e eu não sei o que esperar, eu não consegui ainda ler o primeiro, mas o livro é bem bonito,
Tem algumas ilustrações internas, tanto no primeiro quanto esse aqui no segundo. O ilustrador é o famoso Chris Riddell, né? Então já dá para saber que as ilustrações são bonitas. Então eu não sei muito o que esperar, eu não vi muitas pessoas que leram esse livro, vi algumas somente, mas elas elogiaram o primeiro, no caso, esse daqui eu ainda não vi, também evitei ler por trazer com certeza spoilers da primeira história, mas assim que eu conseguir ler, vou passar para vocês, como sempre faço. E espero gostar bastante. Tem uma premissa bem diferente, promete a união do mundo de Nárnia com o humor de Mary Poppins, o que é uma coisa bem diferente, né? Então eu espero gostar bastante e me divertir com essa história. O outro recebido foi A Nona Configuração, do William Peter Blatty, né? O famosíssimo por trás de O Exorcista. Também é da HarperCollins Brasil, e esse daqui foi lançado em outubro de 2022, chegou aqui no Brasil em outubro de 2022, mas é um livro de 78 que chegou totalmente renovado, com capa dura, seguindo o mesmo projeto gráfico de O Exorcista, que também é lançado pela Harper, né? Numa versão lindíssima. Esse aqui tem pintura trilateral em rosa, nesse mesmo tom aqui. Tem uns detalhes na capa aqui embaixo desse castelo, como se fossem umas raízes entranhadas saindo do castelo, né, para o chão. E eu confesso que tem um certo hype por esse livro aqui. Eu nunca vi ninguém comentando sobre ele, mesmo sendo antigo. Eu não vejo as pessoas falarem muito. Só vejo falarem de O Exorcista, que infelizmente eu ainda não li. Então eu não sei o que esperar do Blatty, né, da escrita dele, do terror que ele usa. Mas aqui a gente tem a história de um psiquiatra que ele vai tratar uns pacientes no manicômio e ele logo se vê questionando entre Deus, entre religião e ciência, qual é o limite da sanidade e da loucura, enfim, parece ser uma coisa bem bizarra, muito interessante, a premissa é muito interessante e eu torço muito para gostar bastante. O próximo é O Tempo Estranho, do Joe Hill, né, o famosíssimo filho do Stephen King. É um livro de 2017 que chegou aqui pela HarperCollins Brasil em 2019. E eu acho que esse livro vai ser o que finalmente vai me mostrar se eu curto realmente o Joe Hill ou não. Eu já li os outros 2 livros dele, que são Carrossel Sombrio e Outras Histórias. Não gostei, achei muito metafórico demais, histórias muito subentendidas, coisas muito subentendidas, que você tinha que ter um entendimento sobre alguns outros assuntos para poder sacar o que ele queria jogar ali na sua cara, né? E então eu não gostei, não foi uma experiência boa. Aí li Telefone Preto e Outras Histórias e gostei bastante, bem mais do que o Carrossel Sombrio. Eu achei que os contos divertiam mais, assombravam mais, tinham um propósito maior, um final melhor, porque muitos de Carrossel Sombrio tinham um final muito aberto e metafórico, né? E o que eu não gosto. E já Telefone Preto a maioria tinha um final, tinha um ponto final, uma explicação plausível. E aí esse daqui são 4 histórias maiores, são 4 contos maiores, que eu espero gostar bastante. Já vi gente que elogiou. Muita gente já me disse que a vibe do Joe Hill é realmente viajada demais, as histórias são muito viajadas, mas eu não me importo com isso, eu só não gosto muito de histórias inacabadas, de coisas que dão a entender que ia acontecer isso, mas não acontece, enfim, de coisas realmente muito abertas. Então eu acredito que esse vai ser um ponto final, digamos assim, na minha indecisão sobre continuar lendo Joe Hill ou não. Recebi também da HarperCollins em outubro do ano passado e ainda não consegui ler, mas vem aí em breve, né? O próximo também da HarperCollins Brasil é O Sangue e Gelo, da Richelle Mead, né? O segundo livro da série Academia de Vampiros, uma série bastante popular entre jovens, né? Na época de 2008, por aí. Inclusive esse livro é de 2008 e está chegou reformulado pela HarperCollins em 2022. Esse já é o segundo livro, eu ainda não tive a oportunidade de ler o primeiro, não consegui tempo, na verdade, para ler o primeiro, porque é muito livro, mas, pelo que vi, gira em torno da história de 2 jovens, em que uma é a guardiã da sua melhor amiga, que é uma princesa de uma raça bem diferente que é uma raça daqui da história,
E essa raça ela é perseguida pelos vampiros, por outra raça de vampiros, que quer beber do sangue dessa princesa, né, da raça dessa princesa, para ficar mais forte. Então, é uma premissa interessante, é uma série de muito sucesso que a Harper decidiu investir e trazer renovado, com títulos, com traduções renovadas dos títulos. Tinha uma pequena confusão entre o título desse livro na época, que foi lançado, né, por outra editora, e a Harper decidiu investir e trazer aqui pro pessoal, para nós brasileiros, né? Então, o primeiro é o Academia de Vampiros, o segundo é esse aqui, Sangue e Gelo. Em breve deve estar saindo já o terceiro por aí. E em breve eu quero também estar lendo para poder saber o quão famosa é essa série e por que o motivo tão grande de ela ser famosa assim. Outro recebido foi o Quadrinho nos Olhos de Quem Vê, da quadrinista Elo D'Angelo. Foi lançado pela HarperCollins em novembro do ano passado, e esse aqui eu já li, tive a oportunidade de já ter lido e estar aqui falando para vocês, visto o que o quadrinho traz, né? E ele traz muitas reflexões bacanas e críticas pertinentes, principalmente sobre a mulher, na questão da autoestima, da autoaceitação e autoimagem dela em relação às outras pessoas, né? Como ela mostra muito aqui, através de relatos íntimos e relatos pessoais, como o problema do seu corpo, o problema que seu corpo tem, está nos olhos da pessoa que vê, não está em você mesmo, não está no seu corpo. É uma leitura muito poderosa que acredito que as mulheres com certeza irão se identificar, talvez até se emocionem, porque é um pouco pesada no sentido de carga emocional, de identificação. Com certeza as mulheres vão se identificar com todas as situações, com a boa parte das situações, pelo menos, que a Elo retrata aqui, que ela viveu. É uma coisa bem bizarra, acho que até todos os homens deveriam ler, porque a gente consegue enxergar como é estar na pele de uma mulher e saber e achar que nunca está suficiente, que você nunca é suficiente, você pode fazer tudo o que as pessoas falam, mas sempre vai faltar alguma coisa, ou você sempre vai estar fazendo de mais ou de menos, e você nunca vai ser aplaudida, você nunca vai ser elogiada por você estar daquele jeito, por você ser você, né? Então, é uma coisa que eu queria muito que isso mudasse, porque as mulheres, elas são um dos seres mais fortes aqui do mundo, né? Aguentam muita coisa, passam por muita coisa, são as únicas capazes de dar luz, né? De carregar um filho no ventre. E mesmo assim são as mais criticadas quando alguma coisa acontece, são as mais apedrejadas até hoje. Acho que ainda não existe igualdade com muita coisa em relação aos homens, enfim. É uma leitura muito boa, é rápida, mas é bem bacana, bem interessante. Eu recomendo demais a todo mundo que queira, né, que curta essa temática. Com certeza a pessoa vai sair com um olhar diferente em relação ao mundo, em relação a como as mulheres são vistas. E encerrando a leva de recebidos com a HarperCollins, né, eu tenho aqui o Homens Pretos Não Choram, do Stefano Volpe, que foi um livro que ele escreveu e lançou durante a pandemia, em meados de 2020 e 2021, e que a Harper trouxe numa edição renovada, com 3 contos inéditos e uma edição super caprichada, com capa dura e tudo. Trouxe em 2022, né? É um livro em que o Volpe ele promete cutucar as feridas, a solidão e o medo do homem, principalmente o homem negro, né? Ele questiona aqui o fato de se o homem negro ele pode ser vulnerável, se tem espaço para ele ser vulnerável, se ele pode chorar e existir ao mesmo tempo. Então é uma coisa que parece ser muito forte, principalmente por conta da temática racial, né? E porque a gente tem aquela ideia, ainda hoje, muitos homens têm aquela ideia de que homem não chora, né? Homem não pode chorar. Então, parece ser incrível demais. Eu já vi resenhas de pessoas que leram e acharam muito incrível esse livro do Volpe. E eu estou muito ansioso para ler. Acredito que é uma leitura rápida, apesar de serem contos que também acredito serem reflexivos demais e terem uma certa carga emotiva e serem densos por conta disso. Acho que é uma leitura rápida, então eu vou tentar ler o mais rápido possível para trazer
as opiniões para vocês. Iniciando os recebidos da Companhia das Letras, eu recebi essa nova edição de Bom Dia, Verônica, da Ilana Casoy e do Rafael Montes. Foi lançado em 2022 e chegou nessa... foi reformulado nessa edição brochura aqui, com essa capa em vermelho e esses saltos, e alguns detalhes de verniz localizado, né? Esse livro eu já li na edição da Dark Side anterior. Ele já tinha sido lançado com o pseudônimo Andrew Kilmore pela Dark Side, numa edição diferente. Depois que foi revelado que esse pseudônimo era do Rafael e da Ilana, eles relançaram, a Dark Side relançou uma nova edição em capa dura também, um novo projeto gráfico, que é a que eu tenho e a que eu li. E agora os direitos passaram para a Companhia das Letras e eles relançaram nessa edição brochura aqui. É uma história muito boa, muito bacana e interessante demais, e tem uma protagonista muito forte. Apesar disso, a história também é bem pesada, é cheia de gatilhos de abuso e violência doméstica, né, contra a mulher. Mas a gente tem a história da Verônica, uma policial que ela acaba presenciando uma morte na delegacia e começa a investigar o que ocorreu por trás dessa morte, e descobre que uma mulher está sendo vítima de violência doméstica e tenta a todo custo ajudar. Porém, a Verônica, ela é muito impulsiva e vai fazer muita coisa, vai dar muita coisa errada na história. Enfim, vai acontecer bastante coisa. Foi prometido um segundo e um terceiro livro, ouvi boatos de ter o Boa Tarde, Verônica e o Boa Noite, Verônica. Mas antes disso, esse livro foi adaptado pela Netflix com a primeira e uma segunda temporada. Assisti a primeira, apesar de o plot central ser fiel à trama do livro. A personagem Verônica está completamente diferente, os rumos que a história toma são completamente diferentes do livro, então assim, são duas propostas bem diferentes. Tem o dedo do Rafael Montes, né, na série da Ilana, mas eles foram por caminhos totalmente diferentes. Estou ansioso para saber quando vai ser lançado o segundo livro, né? A segunda temporada eu ainda não assisti completa. Comecei a assistir, mas envolve uma coisa de culto, uma pessoa tem um culto que é dono de uma seita, alguma coisa do tipo, bem diferente também, mas estou ansioso para ver o que o segundo vai trazer, e isso é se ele vier. Então, fica a dica de um livro bom se você ainda não leu, mas fique atento aos gatilhos. Junto com Bom Dia, Verônica, eu recebi também da Companhia das Letras o Veredito de Chumbo, do autor Michael Connelly. Confesso que eu não conheci o autor, nunca tinha ouvido falar, também não tinha lido nada dele, nem visto nenhuma resenha de algum livro dele por aí. Esse livro está chegando com um novo projeto gráfico, chegou com um novo projeto gráfico, né, do ano passado, foi lançado em 2022 e é de 2008, mas foi inspiração, serviu de inspiração para uma série da Netflix chamada O Poder e a Lei, que eu também não conheço e também não assisti ainda, mas pelo visto é uma série de bastante sucesso. Aqui a gente tem, pelo que eu entendi, é um livro que faz parte de uma série meio que independente, apesar de a história ter uma cronologia e seguirem fatos sempre continuando a história do protagonista, mas são livros que têm casos diferentes, que dá para acompanhar sem ter a série inteira. Aqui a gente vai ter um protagonista, que é um detetive, é um thriller jurídico, onde o protagonista ele vai ter a chance de se redimir de alguma coisa que ele fez, e vai ter que defender um cara que é o cabeça de um estúdio de cinema, que foi acusado de matar a mulher e o amante dela. Então é uma premissa muito boa, eu nunca li, acho que eu nunca li um thriller jurídico, tenho muita vontade de ler. E sabendo que é uma inspiração para uma série de sucesso da Netflix, me interessa mais ainda, pois significa que a história também é muito boa, né? Então, tô doido para ler, não sei quando vou fazer isso, mas quero fazer em breve. Também, em parceria com a Companhia das Letras, eu recebi o Conto de Fadas do mestre Stephen King, que saiu pela editora Suma. É um livro de 2022 e que a Suma trouxe em 2022 também. Pelo que eu vejo o pessoal falar, é uma fantasia, não sei se é uma dark fantasy, acredito que não, mas é uma fantasia. E deixou muitos fãs do King com desconfiança, porque muitas pessoas dizem que o King não é muito bom com fantasia, que eles não gostam muito quando o King escreve fantasia. E infelizmente, em muitas resenhas que eu li, a maioria de fãs que eu vi que amam o King realmente disseram que é um livro enfadonho, que não se identificaram muito, que não gostaram muito da história, acharam meio grande demais, enfim. Que ficaram decepcionados, mas que de certa forma já esperavam. Mesmo assim, eu tenho muita vontade de ler, porque eu gosto justamente de autores que mudam suas facetas, que conseguem transitar em gêneros diferentes. Então, o King escreve terror, escreve thriller.
E eu ainda não li nada dele na fantasia. Ele já tem outros livros mais antigos que ele se aventurou pela fantasia, mas eu não li justamente porque muitas pessoas dizem que não era bom, e aí eu preferi deixar pra ir acompanhando as histórias novas dele. Conto de Fadas eu com certeza vou tentar ler o mais rápido que eu puder, assim, o quanto antes, porque eu tô realmente muito curioso, principalmente para saber por que as pessoas não estão gostando, que os fãs não estão gostando tanto assim. Mas é um livro lindo, tem algumas ilustrações por dentro, ainda veio acompanhado de uma caderneta e um pôster belíssimo com a ilustração do livro e com algumas dicas de adaptações dele. Então, assim, tem tudo o que aparentemente me interessa, o que eu posso gostar, mas vamos ver, né? Encerrando os recebidos da Companhia das Letras, eu tenho aqui o A Longa Marcha do Stephen King sob o pseudônimo de Richard Bachman. É uma história de 1979 que estava esgotada no Brasil há anos, né? Foi publicada muitos anos depois e estava esgotado há bastante tempo, e a Suma decidiu relançar em uma coleção que ela decidiu intitular de Os Livros de Bachman. E esse foi o primeiro numa capa reformulada, tradução também atualizada e tudo mais. Curiosamente, esse livro foi o primeiro do King a ser escrito, mas não foi o primeiro a ser lançado, já que o primeiro foi Carrie, né? Mas o primeiro livro que ele escreveu foi A Longa Marcha. Eu não sei muito do que trata a história, eu confesso que gosto muito de ir nos livros, de ler e de ir no escuro pelas histórias, né? Para me surpreender mais, de não saber muita coisa. Só sei que envolve um jogo onde muitas pessoas devem marchar, né? Por isso que é a longa marcha, e que só há um vitorioso, só uma pessoa pode chegar vitoriosa no final dessa marcha. É tipo uma competição em que eles têm que se matar, alguma coisa do tipo. Já vi muita gente que leu e elogiou, já vi outras dizendo que não é tudo isso, mas pelo menos é curtinho, né? O que não vai me dar, o que me tira aquele medo de prolixidade dele. E eu espero gostar bastante, afinal a premissa é muito boa. Iniciando as parcerias com autores, eu recebi do meu amigo Frank Gonzalez o Limiar dos Corpos, o seu primeiro livro, que foi lançado pela editora Palavra e Verso em 2022. Aqui a gente tem uma história bem bizarra, um terror bem psicológico, de uma moça chamada Bruna, que ela se vê tendo algumas alucinações de algumas criaturas que querem pegar ela, ao mesmo tempo em que ela tenta a todo custo chamar a atenção do seu marido, e não consegue estar sempre sendo ignorada por ele. Então a história vai se desenrolando, a gente vai conhecendo um pouco do passado da Bruna, como ela ficou assim, o que está acontecendo com ela, até chegar no final, que é muito bombástico. Eu já li, é uma história rápida, é uma história que impacta, é muito crua, é brutal, é sanguinolenta também, né? E acho que dá pra impactar no final. Eu achei um pouco previsível, eu consegui prever o que estava acontecendo aqui com ela, o que ela estava passando, mas mesmo assim não tirou o impacto da cena final, o impacto de como a gente vê aquilo acontecendo. O livro começa de uma forma já aparentemente uma cena bem pesada, e o final se encaixa com essa cena onde a gente vai entender tudo o que está acontecendo. Então, é um livro muito bacana, muito bom mesmo, e eu indico para vocês lerem. Do autor Alison Steinmacher, eu recebi sua obra O Signo dos Seis, que é um thriller sobre um serial killer que está matando crianças, e aqui atrás diz que não são quaisquer crianças. Provavelmente a gente vai descobrir durante o livro a conexão entre essas crianças, mas o protagonista que vai investigar isso, ele acabou sendo afastado por conta da morte do sobrinho dele, ele ficou muito abalado, mas ele acaba tendo que voltar a investigar, justamente porque a próxima vítima é uma criança e que leva a crer que tem um serial killer matando-as, né? Então esse livro é de 2022, já vi ótimas considerações, ótimas resenhas, e eu espero gostar tanto assim quanto essa galera tá falando, porque é um título enigmático. Eu gosto muito de tentar adivinhar o que cada título traz sobre a obra, mas o signo dos seis, não é nem dos seis, é dos seis, já deixa uma certa curiosidade. Essa flor aqui deixa muita curiosidade, e por ser um serial killer de crianças, né, já deixa a história bem mais bizarra, bem mais sombria. Então, eu espero gostar bastante. E é isso, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado. Foram muitos livros, afinal, tinha muita coisa aqui guardada, né? Foram quase 4 meses que eu fiquei parado
Tava tudo guardadinho aqui. Tem algumas coisas ainda que eu preciso mostrar de compras do ano passado. Eu comprei muita coisa, mas vai ficar para uns vídeos posteriores. Vou juntar aí, fazer mais um mega book haul. E é isso. Espero que tenham curtido o vídeo, que tenham gostado aí do que eu trouxe, do que eu mostrei. Deixem os comentários aí se vocês já leram alguns, se gostaram, quais interessaram a vocês e quais vocês não leriam de jeito nenhum. Enfim, comentem, me deixem saber o que vocês acharam. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, deixem um like no vídeo se ainda não fizeram isso e ativem o sininho para não perderem notificação dos próximos vídeos que vem por aí. Não esqueçam que se forem comprar qualquer coisa, mínima coisa que for, na Amazon, usem meu link que está na descrição do vídeo, porque assim vocês me dão uma pequena comissão que não vai fazer diferença nenhuma no bolso de vocês, mas vai me ajudar de uma forma muito boa. Então, a gente se vê e até a próxima.